surgiu primeiro um forte vento. Com ele, um cheiro de doce amoreira no ar. Era a senhora que, com sua presença, trazia paz e o aroma sentido. A Mantica perguntou: "Estás aqui, senhora?" E ela surgiu à sua frente com um esplendor inimaginável. "Claro, minha filha, estou acompanhando sua peregrinação." "O que acha que devemos fazer, minha senhora? Ficar nestas terras ou voltar aos túneis e procurar outra?" Com um sorriso iluminado ela responde: "Deves sentir o que vosso coração acha. Se ficar, enfrentarão alguns problemas e se voltar, terão outros bem piores, mas com a elevação dos dois povos a levar a comunhão de Jesus Cristo, verá que sua aceitação será total. Leve a paz e terás a paz. Não diga sim à guerra e não terás a guerra. Peça que o amor ao nosso Criador seja maior que todas as desavenças humanas." Dito isso, ela desaparece, deixando o ar mais perfumado. 47. A aposta. Após o jantar, Luderov e a Mantica reuniram-se com os anciãos da tribo e relataram o que os ancestrais disseram. Eles incentivaram nossa permanência aqui. A Mantica ainda completou: eles acham que devemos praticar o diálogo com este povo. O silêncio surgiu no local e os anciãos começaram a pensar em uma saída. Se eles pensarem assim, então devemos encontrar uma solução para este impasse. Luderov pensou, e deu sua opinião. Ao entrarmos aqui, pensei que seríamos logo acomodados, pois julgava que, por misericórdia, seríamos acolhidos. Mas vejo que me enganei, e, para esclarecer, peço que me deixem seguir ao encontro dos administradores e, se possível, do pároco da cidade. Só assim poderemos ter uma chance de deixarem-nos instalar. Mas qual será seu argumento se eles não nos querem aqui? Direi a mais pura verdade sobre suas origens, e que deixá-los partir é um sacrilégio contra a vontade do Pai Celestial. Eles não entendem, disse a Mantica, que já tinha conhecimento dos costumes religiosos dos locais. Tudo bem, disse Orames, vá sozinho, nosso povo não pode se expor assim, pois temos dignidade e não iremos suplicar moradia nessas terras. A Mantica resolveu acompanhar Luderov, pois sabia que poderia ajudá-lo naquela árdua tarefa de convencimento. Não falava a língua dos locais, mas pressentia quando fosse necessário se manifestar. Pela manhã, Luderov pegou uma vara de madeira e, como se fosse um pastor, seguiu em direção à pequena igreja. Ele pediu para falar com o padre. Viemos aqui para suplicar ao Senhor que interceda junto à comunidade para nos aceitar. Após refletir sobre aquela súplica, o padre questionou: como sabes que não os estão aceitando? É que ontem veio nos falar o Sr. Pauler e um grupo de locais, informando a impossibilidade de ficarmos aqui, porque não seríamos pessoas de boa convivência. Não foi bem isto que decidimos. Falamos que vocês poderiam até ficar, desde que conhecessem os nossos costumes e se rendessem à fé em Cristo. Como sabes, esta comunidade é totalmente devotada à Igreja Católica. Sim, padre, sei dos costumes, também pertenço a esta comunidade, mas veja que eles têm hábitos e costumes diferentes, e levará algum tempo até se adaptarem. Como vamos convencê-los de que só existe um Deus e é a Ele que temos de venerar? Através da catequese. Daremos permissão de ficarem, desde que ajudem na construção de casas e armazéns, além de se tornarem cristãos. Mas, padre, eles nem sequer entendem nossa língua. Será uma dura tarefa. Sim, meu filho, dura, mas prazerosa, só pelo fato de torná-los cristãos. Já é uma glória para o Pai. Entendo, só que eles já têm um pensamento e eles acreditam nos espíritos de ancestrais mortos. Blasfêmia, deste modo não chegaremos a um acordo. Espíritos de parentes mortos.
Só faltava você dizer que você acredita em sonhos que trazem notícias de além-túmulo. Sim, padre, também confio nestas comunicações, e se não fossem por estas orientações, certamente este povo já teria sido extinto por armadilhas dos homens ou desajustes da natureza. Está bem, Luderov, então faremos um acordo. Se suas preces e suas orações aos seus deuses afastarem o mau infortúnio que começou a assolar nossas plantações, digamos que irei tentar convencer as autoridades da cidade a aceitá-los com melhores olhos e quem sabe permitir fixá-los nestas terras. Luderov pensou e sem saber o que dizer, olhou para Mantica, seu único trunfo, e ela, como se estivesse entendendo toda a situação, aqueceu com um gesto afirmativo da cabeça. Está bem, padre, aceitamos seu desafio e no final me dará a sua palavra que intercederá por nós, já que 10 dias são insuficientes para que possamos pedir aos nossos deuses resultados para a natureza surpreender com uma bela colheita. Sim, vou falar que haverá necessidade de deixá-los aqui por mais tempo e assim veremos o que ocorrerá. O padre ordenou a um ajudante que chame Pauler e seus assessores para tomarem conhecimento de um novo acordo celebrado entre ele e Luderov. Como deixar este povo sujo por mais tempo? Certamente trarão a semente da destruição para Prestes. Acalme-se, Pauler, este tempo é só para que eles se organizem mais e, afinal, o que temos a perder? Respondeu o padre. Só temos que ver do que esses deuses são capazes e será uma diversão desmascará-los, assim poderemos até, digamos, aproveitar alguns nas nossas criações e trabalhos domésticos, a um preço vil. Aquela situação não era digna dos pensamentos que Cristo comungou. Certamente este padre já tinha convicção estranha à doutrina cristã em voga. Luderov retornou ao povo de Oramas e Eutica, passou informações do ocorrido e, para a surpresa de todos, começou a falar em uma linguagem diferente, pronunciando palavras como fé, dogmas, igreja e religião, tudo muito diferente da maneira simples de tratar estas coisas. Para este povo, bastava a adoração aos deuses provenientes da natureza e a simples conversação com seus antepassados através de Amantica e pronto. Já seria suficiente para garantir o bom atendimento espiritual da tribo. Cada um com suas crenças, acreditava Luderov, mas este povo, tem uma maior de todas, a certeza de que a natureza trazia os bons ou maus fluidos que acompanhavam os espíritos de boas ou más entidades aprisionadas na terra. Começaram a pensar no que fazer. 48. Os visitantes. Ao amanhecer, nossos personagens se prepararam para realizar as tarefas a que cada povo se propôs. De um lado, Luderov e os zumbis, com a intenção de provocar a mãe natureza a produzir episódios de raios de sol e ventos para afastar as nuvens de poeira provenientes do distante vulcão. De outro, montou-se um grupo-tarefa para monitorar e fazer com que qualquer plano do povo infrator caísse por terra. Era um jogo e cada um dos grupos achava que sairia vitorioso. A única coisa que não imaginaram era fazer um diálogo fraterno, como verdadeiros irmãos em Cristo. Bem, esse estágio evolutivo do ser humano ainda precisaria de muitas fases para evoluir ao bem comum, mas era necessário, para o bem de todos, passar por esta situação e então, quando eles menos esperavam, surgiu no cenário da pequena cidade um grupo de cidadãos, proveniente do clero romano, com a intenção de propagar as mensagens do mestre. Entre eles, estava o Sr. Poiret, homem que provinha com os verdadeiros dogmas da Santa Igreja que, naquela altura de início de transformação, iniciava o pensamento de eliminar os opositores da Santa Igreja, mas pensava também em propagar uma maior fé através de laços fraternos. Com esse novo intermediário, nossos apostadores tomaram posturas diferentes perante o enviado da Cúria romana. Deus sabe o que faz, disse Poiret aos seus comandados. Não é à toa que estamos percorrendo estas terras distantes para propagar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, disse o Sr. Benete, seu companheiro de missão.
Estas terras precisam da palavra de Cristo mais perto. Pararam a carruagem em frente à igreja e o Sr. Bennet continua suas observações. Principalmente, estes povoados mais distantes, que quase nunca ouviram a sua santidade, o Papa, fazer um daqueles comoventes discursos em relação à presença do Cristo na terra, e só com estas palavras é capaz de trazer toda a fé que tem para apoiar a fé cristã. Com isso, os dois entraram na igreja procurando o pároco para anunciar a presença de um representante de Roma. Mil perdões, Srs. Bennet e Poiret, estamos atravessando uma fase muito difícil para a comunidade. De um certo tempo para cá fomos atacados por peste, e mais recentemente por destruição das lavouras que plantamos aqui próximo. E para completar, acabamos de receber um grupo de nativos oriundos das florestas querendo se estabelecer em terras próximas. Ou seja, temos muitas dificuldades no momento. Bem, caro pároco, então chegamos em boa hora, pois é o momento em que este povo aumentará a fé em Cristo e se convencerá de que a sua salvação está na Santa Igreja e não tem outra solução. Perfeito, senhores. Convocarei o senhor administrador e todos os seus auxiliares para conhecê-los e trazer uma meta para que sua estadia seja a melhor possível e mais agradável. Dito isso, o padre foi correndo em direção à casa do administrador e só retornou no início da tarde com notícias de que, em breve momento, viriam todos para dialogar com os representantes da Cúria Romana. Enquanto isso, revelações provindas dos antepassados da tribo referiram-se ao fato de que, em pouco tempo, eles teriam que subjugar o seu orgulho. Pediu-se veementemente para o povo branco permitir que ficassem nessas terras produtivas a fim de se salvarem da extinção. Como seria isso? Luderov não sabia. Amantikar tentou convencer os anciãos de que a melhor maneira de evocar seus deuses é tentar que todos façam uma corrente de oração suplicando que as chuvas chegassem e irrigassem aqueles pastos e campos, sem contar que o adubo da terra deveria irrigar o solo em toda a sua extensão, através do trabalho manual de todos, coisa que ninguém conhecia como e quando fazer, já que Luderov, como antigo pescador, também não detinha tal conhecimento sobre plantações ou aragem de solo. Tudo o que eles sabiam era caçar e colher o que precisavam na mãe natureza. Mas chegou o momento em que todas as suas preces deveriam ser usadas em favor da sobrevivência da tribo. Em um passado recente, o povo zumbi era visto como verdadeiro destruidor de famílias e lares, tinha o hábito de sequestrar suas vítimas. Chegaram até a provocar o canibalismo. Após várias décadas, já haviam perdido este hábito primitivo, restando apenas a crença em que pessoas que tinham saúde podiam procriar com eles e deixar descendentes em melhores condições, tal qual o pensamento da tribo de Oramis. Mas até isso tinham percebido a ineficácia de prosperar seus descendentes. Durante aquele dia, árduos trabalhos foram propostos e até Otikar, com toda sua crueldade, sugeriu um melhor entendimento com o povo que descendia Luderov, desde que permitissem fixar naquelas terras. Durante a noite, os hóspedes provenientes de Roma disseram que a intenção deles era permanecer no vilarejo por aproximadamente uma semana, tempo suficiente para plantar a semente de um mundo melhor, a partir da palavra do Divino Mestre. Traçaram planos para reunir o maior número de pessoas numa praça próxima e iniciaram um discurso amplo a respeito da doutrina católica. Aprazaram o início dos trabalhos na manhã seguinte, e deixariam o padre realizar a tarefa de divulgar aos moradores toda a programação semanal de missas, preleções e até a absolvição imediata dos pecados individuais, caso tivessem dificuldade de realizar o rito da confissão. Era a oportunidade que aquele povo teria de se aproximar do Divino Mestre pela palavra e por atos de fé, com a absolvição de pecados e até a cura de doenças. 49. O discurso. A ensolarada manhã anunciou um dia quente, ainda que uma leve poeira proveniente do vulcão pairasse no ar. Algumas pessoas tinham iniciado um quadro brônquico e outros sentiam náusea e cefaleia,
Mas todos sabiam que aqueles sintomas eram efeitos colaterais da fumaça vinda do Vesúvio. Às 10 horas da manhã surgiu na praça central do vilarejo a corte vinda de Roma, pronta para iniciar a preleção sobre a fé em Cristo. Muitos moradores se aproximaram. Era um sábado e a maioria havia iniciado as atividades de fim de semana, como a arrumação de suas casas e trocas de produtos para a subsistência. Compras eram mais raras, pois o povoado mais próximo que oferecia mercadorias de qualidade para venda distava mais de 50 quilômetros. Surgiu o Sr. Pauler pedindo para que todos comparecessem ao palco central armado para autoridades romanas. Justo naquele momento também apareceram desavisados os anciãos daquela tribo retida próxima aos túneis e a Mantica com Luderov, que vinham com o propósito de, mais uma vez, tentar negociar a permanência de seu povo sem interferências de acólitos e subterfúgios diversos que ocasionariam guerra entre os dois povos. O Sr. Benetti iniciou seu discurso anunciando o propósito de estar lá, que era para que o povo conhecesse melhor a vida de Jesus, o Filho enviado de Deus. Em seguida, começou a falar o Sr. Poiret, que fez um apelo para que todos imaginassem como seria a vinda do Cristo Salvador ao mundo. Naquele momento, todos ajoelharam-se em respeito, menos os representantes da tribo de Amantica, que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Ao perceber isso, Benetti ordenou para que os demais que estavam de pé se ajoelhassem, pois iriam iniciar a história da vida do mestre. Outra negativa foi ouvida e Luderov pediu para saírem daquela reunião, o que fora considerado uma ofensa pelos representantes do Papa. Prendam estes hereges. Não podem nos prender, rebateu Luderov. Viemos em paz e estas pessoas não conhecem Jesus Cristo, o Salvador. Então, o que fazem aqui? Estamos em missão de paz e queremos somente falar com o padre e o Sr. Pauler a respeito da nossa estadia em terras próximas. Ah, entendo, disse Benetti, então são do povo pagão que veio desafiar a nossa igreja. Não, senhor, estamos pedindo, humildemente, que nos deixem em paz ocupar algumas terras sem produção. Este assunto não nos diz respeito. Sabemos que acreditam em deuses profanos e que querem destruir estas terras e o povoado. Não, nem pensamos nisso. Ademais, temos pessoas idosas, como o senhor pode ver, e que não entendem a nossa linguagem. Sim, sabemos que além de tudo são caçadores contumazes e que podem descender de povos canibais e primitivos. Isto é verdade. Em parte, sim, eles descendem de povos chamados primitivos, mas agora querem viver em paz com todos, e precisam de água e comida para sobreviver. Vocês são animais em carne de humanos, saiam imediatamente deste arraial e fiquem no lugar de onde vieram, de túneis perdidos na floresta. A Mantica, não entendendo bem aquela discussão, pediu para que todos saíssem junto com ela e Luderov, porque aqueles homens transpareciam raiva e ódio, além de agressividade nas suas palavras e gestos. Os anciãos começaram a se retirar, mas foram impedidos por um grupo de moradores que queriam se vingar, pois começaram a crer que toda aquela poeira proveniente do vulcão era culpa deles, que haviam trazido maus pressentimentos. Naquela época, a dificuldade de se relacionar com o científico era grande. As pessoas costumavam acreditar em presságios, misticismos e lendas que, mesmo com todo o apoio da igreja, ainda careciam de melhores informações. O próprio clero também costumava não propalar certas verdades específicas da ciência, para não perder a influência perante seus discípulos. Após alguns minutos, formaram uma passagem para que aqueles visitantes de outras terras passassem e desaparecessem para longe da reunião dos enviados de Roma. Isto é uma petulância. Estes primitivos vieram querer nos intimidar com seus sortilégios e, além do mais, com discurso de paz. Tragam o padre e o Sr. Pauler imediatamente. Após alguns segundos o administrador surgiu do meio do povo.
A partir de hoje este povo fica proibido de entrar nestas terras, serão considerados hereges e poderão ser perseguidos pela Santa Inquisição, se assim eu desejar. Perante esta declaração, o Sr. Pauler prosseguiu. Senhor, temos medo que estes animais se revoltem contra nós e pedimos imediata interferência da Santa Igreja para nos proteger. Disseram que iriam enfeitiçar nossas pastagens e plantações para nos destruir, caso não deixassem ficar em nossas terras. Está bem, chamaremos o representante deles, este senhor que nos entende, para esclarecer de uma vez por todas quais as suas intenções. Se confirmarmos que querem destruir esta vila, tomaremos providências para que sejam presos e suas intenções destruídas. Avise minha guarda para trazer reforços e prender, caso necessário, estes arrogantes. A reunião na praça que mal havia iniciado, acabou e em seguida todos os moradores foram embora, menos Pelenova, que achava que deveria esclarecer o assunto com o padre, porque sabia que o povo dos túneis nada queria, a não ser ficar em terras produtivas e seguras. Iniciou-se assim um mal-entendido. 50. Novo encontro. Pelenova saiu do meio da multidão, foi ao encontro do pároco e pediu para que ele explicasse por que aquele povo, vindo da floresta, estava ameaçando a comunidade, se seu esposo os estava acompanhando. Nada podemos fazer, os representantes de Roma já decidiram bani-los caso persistam em mostrar a intenção de ocupar estas terras, disse o padre. Que absurdo, senhor, eles estão mais famintos do que nunca, e poderão fazer coisas que não queremos ver. Tudo pela fome. O padre respondeu. Isso mesmo, eles irão nos agredir, sem defesa para nós. É melhor eu me adiantar e falar com o Sr. Benetti. Pelenova pressentiu que havia dito algo que piorara a situação e saiu correndo em direção aos túneis para avisar do problema de comunicação. Ficou com receio de causar uma guerra entre os dois povos. Amantikar recebeu e anunciou a Luderov que imediatamente ouviu o que tinha a dizer a respeito do padre e decidiu reunir a comunidade. Temos que planejar um ataque, caso seja necessário. Dito isso, Otikar se levantou e falou. Nosso povo é mais guerreiro do que vocês, deixem-nos tentar atacar o povoado. Não, falou Autorames, deixem-nos em paz, somos hóspedes destas terras e não vamos atacar ninguém. Viemos em paz e deixaremos estas terras em paz. Deixem os deuses falarem para que possam nos orientar. Amantikar baixou a cabeça e, como num transe telepático, começou a receber orientações do mundo espiritual. Eles nos diziam para ficarmos e nos entendermos com este povo, não poderemos deixar estas terras. Era o nosso futuro. Amantikar, como de costume, desmaiou, sendo atendida por outros da tribo. Vejam, disse Luderov, devemos então avisar ao clero romano que não deixaremos estas terras e, se necessário for, deixaremos transparecer nossas intenções de ficar e não agredir ninguém. Vou me voluntariar para ser o intermediário de vocês e pedir que tenham confiança em nós. Pelenova falou. Não é só isso, eles pensam que vocês são os culpados pelas infestações das plantações e de animais terem deixado nossas terras. Dizem que vocês trouxeram maus presságios. Muito bem, então temos outro problema, o de sermos os causadores destes infortúnios. Sugiro que façamos nossas preces para que todo este mal-entendido se dissolva e que logo a esperança e a produção deste local voltem ao normal. Para isso, peçamos aos nossos deuses que nos tenham acompanhado, para nos ajudar nesta tarefa na qual só a natureza pode intervir, falou Orames. Fizeram logo um grupo de dança de pedidos para o Deus Sol e Deus Lua trazer uma boa colheita para o povo de Prestes. Pelenova se sensibilizou com aquela atitude e percebeu que estava diante de um povo místico, com as melhores intenções, e sugeriu que seu esposo viesse intermediar suas contendas. Logo no outro dia,
Luderov partiu para o povoado acompanhado de Orames a fim de pedir ao clero romano para desistir de expulsá-los com violência do local. Ao chegar próximo da igreja foram impedidos de prosseguir. Somente Luderov, após insistente pedido, foi levado à presença do grupo de Roma. Aqui veio aqui, disse o Sr. Bennet. Vim falar-lhes sobre a importância de nossa presença aqui. O quê? Vocês não têm importância nenhuma, somente querem destruir nossas casas. Não, senhor, temos o conhecimento de como melhorar todas estas terras. Improvável, disse Bennet. São primitivos, cheios de crenças falsas. Dê-nos uma chance, seremos parceiros em suas plantações e cuidados com a terra. Isto não lhe importa? Perguntou Luderov. Não queremos nada partindo de vocês, seus primitivos. Não queremos sua ajuda. Posso saber o que pretendes fazer para melhorar nossas terras? Pediremos, intensamente, aos deuses da floresta para ajudar-nos, além de oferecer nosso trabalho, em troca de comida. Hereges, exclamou Bennet. Prendam este homem. Imediatamente Luderov foi cercado por guardas e preso sob acusação de heresia e provável feitiçaria contra a Santa Igreja. A notícia se espalhou pela cidade e surgiram grupos de pessoas armadas e com tochas nas mãos para aniquilar o tal feiticeiro. Luderov clamou para ser ouvido melhor, já que suas súplicas eram para o bem comum e a união dos povos. Surgiram o Sr. Pauler, o padre e o Sr. Pairet, juiz máximo de Luderov. Além do povo irado e atiçado com tal situação. Como veem, o mundo gira em um turbilhão de surpresas, vidas após vidas, para recompensar todo o mal que fizera no seu passado Pôncio Pilatos. Agora encarnado como Luderov passou por um julgamento semelhante ao que se submetera a Jesus, há mais de 1800 anos, sendo que desta vez estava cercado por bons espíritos, que suplicavam para que ele se saísse bem daquela situação. Pôncio não teve piedade e como bom articulador político, deixou que os judeus decidissem a sorte do divino mestre que, sozinho, fora obrigado a ir ao seu calvário, como se fosse um delinquente. Deixemos pelo livre-arbítrio a decisão nas mãos destes representantes do clero romano. 51. Ajuda. Perante aquelas pessoas, Luderov foi preso e acusado de bruxaria e heresia contra a Santa Igreja. Logo a notícia se espalhou e caiu nos ouvidos da tribo de Orames, que, atônito, deixou o local da reunião e se deslocou para sua tribo com a notícia da prisão de Luderov. Formou-se um grupo para resgatá-lo, mas os anciãos deixaram a prudência falar mais alto e alertaram o Ticai e seus grupos que aquela atitude seria o estopim para iniciar uma guerra. Após alguns momentos, todos decidiram fazer um ato pacífico, indo em direção ao povoado e suplicando ao Sr. Pauler e, por fim, aos enviados de Roma, que dessem a liberdade de Luderov. Pelenova também passou a fazer parte desse grupo, pois sentiu-se traída por suas palavras e gestos, e tinha que resgatar o amado esposo, mesmo que para isso necessitasse se unir ao povo de Orames. Passaram pela praça central e reuniram-se em frente à pequena cela improvisada para pedir a liberdade de seu membro. Viemos em paz, pedir pela liberdade de Luderov, falou Pelenova, que representava os zumbis e seus amigos. Nunca. Ele infringiu as leis de Roma e as leis de Deus, falou Pauler. Como ousam falar desta maneira? Este povo veio apenas pedir ajuda para sobreviver. Solte Luderov, agora. Não posso, eles já partiram para Roma para relatar a prisão deste herege e a necessidade de julgamento pela Santa Igreja. Dê meu testemunho em Cristo e por isto peço, suplico, que não façam tal insensatez, liberte-o e verá que este povo é inofensivo. Lutaremos até o fim se for preciso. Voltem de onde vocês vieram e deixem que a Santa Igreja os julgue.
Demorarão vários dias para que os representantes legais do Papa venham e determinem o fim deste homem. Pelenova tenta explicar os fatos daquela tarde ao grupo, mas ninguém a entendia. Somente Euramis suspeitava que seu intento de libertar Luderov tinha falhado. Voltem, voltem, ordenou Pelenova. A Mantica, percebendo a aflição de Pelenova, pediu para seu povo recuar. Ela ficou com a esposa de Luderov, perto do cárcere. Muito bem, falou Pelenova, sabes que sou esposa dele, e para com ele tenho respeito e deveres. Vou tentar falar através de gestos e mímicas para ver se me entendes. E assim, Pelenova começou a explicar a situação para Mantica, que com sua inteligência e sensibilidade passou a compreender a situação. Já entendi, disse a Mantica, voltarei ao meu povo e informarei que Luderov ficará preso por algum tempo até o julgamento. A Mantica abraçou Pelenova e partiram em direção aos túneis. Já era noite e Pelenova levou um pouco de comida para Luderov, que a recebeu e pediu que ela fosse até a tribo no dia seguinte falar com os anciãos e todo o povo, para não desistirem de seu intento de se fixarem nestas terras. E quanto a ele, poderiam esquecê-lo e deixar que a Santa Inquisição o julgasse. Ele acreditava que seria reconhecida a sua inocência. Pela manhã, Pelenova atendeu ao pedido do esposo e foi em direção à tribo. Ao chegar lá encontrou o povo fazendo a retirada para dentro dos túneis. Pelenova gritou e pediu para que eles permanecessem no local, que aquilo seria passageiro e que não desistissem de seus objetivos. Oramis, com esforço, começou a dialogar com ela. Decidimos ir. Luderov já está com seu povo. Não devemos permanecer aqui por mais tempo. Não podem ir. Ele falou que aqui é nosso, e seu lugar, a nossa vida para o futuro, disse Pelenova. Entendemos, mas temos que partir. Não vá, fiquem, eu irei suplicar ajuda aos moradores para que os ajudem em suas necessidades. A Mantica falou. Sim, Oramis. Os deuses já falaram que aqui será nosso lugar, onde poderemos criar nossos filhos e a tribo sobreviverá. Após alguns minutos, Oramis reuniu a tribo. Ficaremos mais um tempo, deixaremos nossos deuses nos orientar, como sempre foi feito. Quanto a Luderov, vamos aguardar a seu julgamento. Façamos preces aos deuses para que alimente nossas forças e nos dê sustentação nos nossos propósitos. O grupo se reuniu e começaram a cantar e dançar de mãos dadas, fazendo um círculo de força e fé. Tudo bem, falou Oramis a Pelenova, ficaremos até as últimas notícias de Luderov. No período da tarde, uma pequena comunidade se formou nas proximidades da tribo de Oramis. Eram colonos que, movidos pela compaixão e devoção ao amado Mestre Jesus, trouxeram pequena quantidade de sopa, alimentos secos e água para que pudessem sobreviver à fome. Deixaram também pequenos instrumentos que poderiam ser usados para o plantio de sementes, como enxadas e arados. Veio também um representante da comunidade católica que não aceitava desavenças contra a moral de Cristo e ofertou sua casa para que pudessem repousar os mais doentes ou idosos. O número de colonos era pequeno, em torno de 12, mas sua ajuda veio em boa hora, tudo a pedido de Pelenova, que fora informar a verdade dos fatos com relação àquela tribo de necessitados. Otikar também se curvou com a situação, pois os sintomas de dor e desconforto da pele já começavam a aparecer. Segundo alguns relatos, era porque Luderov estava afastado deles. Necessitavam da poção mágica e de Luderov para ativá-la. A situação não se tornou pior devido à ajuda daqueles colonos piedosos. Em uma tarde, após alguns dias, surgiu a notícia de que Luderov estava sendo coagido pelo Sr. Bennett a assinar um termo no qual ele anuncia que era bruxo e intentava contra a Igreja Católica. Não assino, isto não é a verdade. Vim aqui somente pedir para que aquele povo se fixasse nas terras abandonadas.
Mas você fez os animais fugirem e o nosso povo tornar-se doente com tanta fumaça, disse Bennett. Eu não fiz nada, não sou capaz disso. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 52. Os planos de libertação. Amantika tinha um plano para libertar seu amigo Luderov. Segundo ela, eles deveriam reunir o maior número de pessoas na praça e demonstrar que Luderov não tinha nenhum tipo de poder sobrenatural. Para isso, iria contar com a ajuda de Pelenov e dos 12 simpatizantes com a tribo de Oramis, que os queria mais como amigos do que como pessoas jogadas ao fim de suas vidas. Pelenova, então, disse: Não sei se vai dar certo, nosso administrador não deixa ninguém fazer reuniões na praça, a não ser com sua autorização ou a do padre. Mas vou consultar os 12 vizinhos sobre a possibilidade de fazer esta reunião e depois, quem sabe, pedir que o Sr. Pauler autorize uma demonstração de falsos poderes. Está bem, Pelenova, por enquanto não digas nada aos 12. Primeiro vou consultar a dama de branco que nos acompanha para saber se devemos proceder dessa maneira. O significado disso pode perdurar por muitos e muitos anos, especialmente se Luderov não confirmar que ele não tem poder nenhum, ou seja, se de repente acontece algo que nós não esperávamos. Isso poderá, sim, complicar ainda mais o nosso companheiro. Dito isso, Amantika se dirigiu para o interior dos túneis e entrou em completa oração, de maneira solitária, em busca da senhora que os tem acompanhado. Senhora, sei que nos ama e que pretende dar um exemplo maior para que o nosso povo sobreviva. Mas me dê um rumo para que nosso Luderov retorne em paz ao nosso convívio. De repente, surgiu uma pequena névoa a certa distância e entre ela, a dama pareceu resplandecente. Como sabes que isto é o melhor para ele? Não pense que ele está lá por vontade de nosso pai. Ele encontra-se nesta situação por simples pedido dele, que necessita resgatar débitos antigos. Não chore ou se entristeça, Luderov está próximo do seu fim, mas trará alegrias em todos os corações. Para que ele cumpra seus objetivos, será preciso a compreensão de todos e o apoio das pessoas que o vêm acompanhando. Quando pensardes que se trata de um castigo, lembre-se do que o Mestre Jesus falou. Quanto mais consolarmos, seremos mais consolados. E com estas orientações deixo a você meu apoio e um verdadeiro consolo de amizade. Vai e não demore a convocar seus parceiros de jornada e diga que Luderov está se aproximando de sua salvação. Com estas últimas palavras a senhora retornou ao invisível e não deixou seu interlocutor a fazer outro pedido sobre Luderov. Não acredito. Esta revelação é demais para que todos saibam, então nossa jornada até aqui está sendo em vão. Pensou Amantika. Seu retorno à tribo foi lento e desanimador. Ao chegar, pediu para que Oramis reunisse os anciãos, pois queria narrar sua última conversa com o espírito que tantos havia instruído outrora. Deixe-nos entender. A dama comunicou que nada devemos fazer para libertar Luderov? Então ficaremos aguardando a seu desfecho. Nunca. Deveremos nos organizar e tentar libertá-lo imediatamente. Otika participou da conversa e opinou que poderia reunir alguns guerreiros e, durante a noite, se dirigiria à cela de Luderov e o arrancaria de lá, mesmo que para isso tivesse que atacar alguns guardas. Perfeito, Otika, disse Oramis. Mas não se esqueça de que devemos fugir daqui e não retornar mais. Não poderemos partir todos, porque vários doentes da tribo se encontram aos cuidados de pessoas bondosas que não têm medo de nós. Otika pensou e disse: Então vamos agir hoje à noite. Enquanto este povo estiver dormindo, o libertaremos de seu cativeiro e o levaremos de volta para os túneis e para nossas terras. Isto era tudo o que Otika queria, voltar para suas terras, com Luderov, pois já começavam a sentir dores nos ossos e suas peles já davam sinais de que iriam iniciar uma ruptura. Oramis aqueceu e resolveu passar as coordenadas da praça,
igreja e a cela onde Luderov se encontrava. Pelenova chega ao local da provável reunião com Orames e os anciãos, no intuito de organizar a tal apresentação falsa. Orames aqueceu, não deixando transparecer outro plano de libertar Luderov, caso não tivesse o resultado esperado do plano de Pelenova. Já passava do meio-dia quando Pelenova foi ao encontro do Sr. Pauler e explicou. Tenho uma sugestão a fazer em favor do encarcerado. Diga. Sou todo ouvidos, mas não me fales que este Luderov vai fazer algo diferente. Sim, ele vai fazer algo e assim mostrar de uma vez que não é mágico, nem bruxo ou pajé e, sim, um simples homem mortal. Está bem. E o que desejas que ele faça? Que ele diga as palavras mágicas e faça com que a lua apareça pela frente do sol e o encubra, tornando o dia em uma noite. Se ele não o fizer como dito, ele será considerado um simples mortal. O Sr. Pauler falou. Está bem, irei somente avisar os representantes do clero romano que o preso quer demonstrar todo o seu poder, e que fará, em praça pública, uma demonstração que seu poder mágico é maior e por isso deverá ser libertado, segundo o seu desejo. E caso nada aconteça deverão ser retiradas todas as acusações que lhe recaem em seus ombros. Este era o pedido de Pelenova. Retornaram aos seus afazeres, sendo que Amantica e Pelenova foram reunir todos da tribo que pudessem ir, e o Sr. Pauler encheria a praça com o maior número de moradores. Seria a oportunidade de expulsar de vez toda aquela gente, pois tanto faz ele ser um herege ou não, deveriam ir embora para bem longe de suas terras. Era assim que o Sr. Pauler pensava, fazendo o que os representantes de Roma queriam verdadeiramente. Massacrar aquele povo por meio do exemplo de seu representante. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. 53. O poder. Durante a tarde, todos os moradores de Prestes disponíveis reuniram-se próximo à praça para ver o tal poder do prisioneiro. Ao mesmo tempo, os representantes de Roma foram informados dos acontecimentos e o suposto acordo feito com o administrador, Sr. Pauler, que inteligentemente omitiu a segunda parte do acordo de que, caso Luderov falhasse, ele o soltaria também, para em seguida expulsar toda a comunidade de primitivos. Chegada a hora combinada, deixaram o prisioneiro se dirigir para o centro da praça, e como Pelenova havia acordado, o preso deveria divulgar a sua intenção e deixar o sol ir para trás da lua, provocando um efeito de que só a natureza seria capaz. Dito algumas palavras, Luderov iniciou um discurso. Pai, deixe-me realizar as tuas obras, usa-me como instrumento de tua paz. Deixa este povo sobreviver, mesmo que seja chegada a minha hora. Suplico pela misericórdia destes desventurados, e não me deixe cair sem ver este povo sofrido ser fixado nestas terras. Seguindo as instruções dadas por Pelenova, Luderov começou a pronunciar palavras estranhas até mesmo para o povo de Orames. De repente, um forte vendaval abateu a cidade, pequenas casas começaram a cair, árvores de folhas voaram por toda a praça. Assustados, os moradores correram em várias direções, inclusive os representantes do clero que, surpresos com aquilo, deixaram o local correndo em direção à igreja, permanecendo somente Orames, Otica e Luderov, cuja esposa Pelenova já se aproximava junto com Amantica. Para onde foram todos? Indagou Orames. Fugiram com medo de Luderov. Vamos embora e deixemos esta cidade, pediu Luderov. E todos partiram em direção à tribo, para próximo dos túneis. Naquela mesma tarde, refeito do susto, formou-se um grupo de soldados fortemente armados, com a intenção de recapturar o preso e trazê-lo novamente para ser julgado como bruxo legítimo pela Santa Igreja, que não tolerava esse tipo de apresentação, muito menos uma que significasse demonstração de poder maior. Tragam este bruxo até nós, e vamos isolá-lo,
disse o Sr. Bennet. Sim, senhor, traremos o mais rápido possível. E todos os soldados foram ao encontro de Luderov, que desta vez estava preparado para não se render com facilidade. Deixem-nos passar, falou o chefe do grupo, temos ordem de levar o Sr. Luderov. Não podemos deixá-lo ir, nossa tribo precisa dele. Então usaremos a força para cumprir as ordens. Deixe-nos. Não queremos brigas, falou Aramis. Isso é o que veremos. E então o chefe continuou. Homens, preparar armas é o meu comando apontar. Cerca de 30 homens armados de espingarda iniciaram um carregamento com pólvora e, depois de socá-la, colocaram o respectivo chumbo e apontaram para os homens de Aramis. Luderov, perplexo, junto com Pelenova, pediu para que todos abaixem suas armas. Ele se entregaria por livre e espontânea vontade, mas com a condição de negociar pelo menos a permanência daquele povo sofrido nestas terras. O soldado mensageiro foi levar o recado para o grupo de Roma, que concordou em deixar em paz o povo de Oticá, por algum tempo, sobrevivendo daquelas terras, e em troca o prisioneiro voltaria imediatamente para sua cela e de lá não mais sairia, a não ser para ser julgado pela Santa Inquisição, tão logo o representante papal chegasse para tal finalidade. Assim, todos se desarmaram e Luderov saiu cabisbaixo em direção à cidade para continuar em seu cativeiro. Foi a melhor saída, confidenciou Luderov a Mantica, só não entendo como tudo aquilo aconteceu na praça. Seria uma intervenção divina. Ela sorriu e aqueceu. Sim, foi seu Deus que fez isto. E ela complementou. Há muito tempo atrás, quando ainda jovem, em aprendizado com nossos deuses, apareceu um que me disse: minha jovem, em determinado tempo de sua vida, serás testemunha de que outros tempos virão e que apenas um Deus será capaz de remover montanhas de vosso caminho e ele se chamará Jeová. Siga-o e ele trará toda a felicidade para sua tribo. Fiquei com aquele pensamento por muito tempo e hoje acho que vi, pela primeira vez, este Deus que haviam me prometido. A Mantica se ajoelhou em frente a Luderov. Levante-se, não sou nenhum Deus e Jeová é um Deus antigo da religião judaica que o adoraram, há vários séculos. Pertenço somente à religião dos homens com pouca ou quase nenhuma fé. A Mantica não compreendeu bem estas palavras, mas para ela Luderov tinha um componente divino. Mais tarde, todos os moradores se reuniram e não pararam de comentar o feito de Luderov. Para eles, ele também tinha um poder especial. Como consequência, formou-se um aglomerado de pessoas próximas à cela de Luderov. Alguns o olhavam com orgulho, outros com espanto e certas mulheres começaram a orar e fazer preces em louvor à Virgem Maria, pedindo bênçãos e graças e que aquele homem divino trouxesse paz e sabedoria para o povo. Só quem não concordava com tudo aquilo era o Sr. Pauleiro e os representantes do clero. Estavam com esperanças de que Roma logo instituísse a Inquisição naquele lugar. 54. A cela. Luderov não parava de pensar em tudo o que havia ocorrido. Só restavam as lembranças do seu passado que vinham à sua mente já bastante castigada por tudo aquilo que havia vivido. Pelenova traz pão e outros alimentos para que ele aceitasse toda a condição de preso do clero. À chegada da noite ouviu um assobio do lado de fora da sua cela. Era Oticá com outros 10 guerreiros decididos a resgatá-lo. Não posso ir, disse Luderov. Já está tudo preparado. Ao sair daí o levaremos de volta para nossas terras e lá viveremos em paz. Não dá, logo nos alcançarão, eles sabem como nós vamos fugir e entrarão nos túneis à nossa procura. Ah! Este povo medroso. Duvido. Ademais, eles não têm sangue de guerreiro. Mas têm a justiça dos homens ao seu lado. Volte e não diga a ninguém que você veio. Não saio daqui sem você, estou doente.
As nossas feridas voltaram. Sua presença nos faz bem. Não se iluda, eu não tenho nenhum poder. Claro que tem. Como você explica que sua ausência nos faz doentes? Ilusão. Volte agora. Não sem você. Vou chamar os guardas e pior será. Então preferimos ficar todos presos com você. Eles não os querem. Voltem. Não, ficaremos aqui. Vou chamar os guardas e diremos que queremos ser presos. São todos tolos. E assim foi feito. Otica pediu para ser preso e, junto com ele, todos os 10 também o foram. Já sei, Luderov, ficaremos juntos aí, vai ser difícil prendê-lo por muito tempo. Pela manhã, a confusão estava formada. O administrador foi conferenciar com os representantes do clero e informou o ocorrido. Selvagens. Como permitiu que todo esse grupo ficasse na mesma cela? Liberte-os, Pauler. Não posso, eles não querem sair de lá, só com a Luderov. Que povo insolente. Tragam este rebelde até mim, disse o Sr. Bennet. Como se chama? Ele não entende, senhor, a nossa língua. Então tragam o Luderov, ele os entende. Trouxeram-no e começou o interrogatório. Muito bem, o que este selvagem quer com você? Não sei, senhor, acho que ele simpatiza comigo. Blasfêmia. Ele é muito grosseiro para simpatizar com alguém. Está bem, senhor, liberte-os, eles não sabem o que fazem, são muito primitivos. Eles estão livres, só que não querem sair. Está bem, disse o Sr. Pauler, deixe-os na cela e leve Luderov para o pátio da igreja, que o levaremos imediatamente para Roma e nosso Papa irá decidir o que fazer com ele. E assim se procedeu. Levou-se Otica e seus homens de volta para a cela e Luderov ficou em confinamento na sacristia da igreja. Não demorou muito e o preso foi transferido para Roma. No cortejo, o acompanharam, além de Pauler e os representantes do clero, Amantica e Pelenova. A viagem duraria 5 dias e todos imaginavam o que iria ocorrer assim que chegassem em Roma. Pelenova deixou seus filhos com o pároco e pediu, por misericórdia, para ajudá-la neste momento difícil. A tribo de Orames permaneceu nas terras próximas aos túneis e começaram a trabalhar junto à comunidade local. Logo algumas terras foram distribuídas para cultivo e ocupação, até uma decisão final do Sr. Pauler. Não se sabia quanto tempo o administrador ficaria fora da cidade, mas o certo é que Luderov havia se sacrificado em favor das tribos de Orames e Otica. Perguntavam se ele tinha realmente poderes mágicos, mas ninguém chegava a nenhuma conclusão. Otica resolveu tentar fazer um culto aos deuses para espantar maus espíritos, mas foi logo demovido de ideia, já que ele poderia ter o mesmo fim de Luderov. Só queria na verdade conversar com os deuses que pudessem proteger seu amigo. No passado, Luderov e Otica tiveram uma relação de conflitos, de senhor e escravo. Agora, após todo aquele desenlace, Otica sentia respeito por Luderov, não só porque o ajudou na cura, mas porque estava dando sua vida por eles. Depois de mais alguns dias, soube-se que Luderov fora preso a mando do Papa e iria ser julgado por uma corte especial, que analisaria as acusações e a defesa. Amantica e Pelenova, juntas, só tinham lágrimas a derramar e pediam a intervenção de Maria e dos deuses de Amantica. Elas não perceberam que as suas crenças, apesar de distantes, falavam uma só linguagem. A fé e a caridade para com o próximo, ensinamento dado por Jesus aos seus discípulos e, agora, mais um seguidor estava perto de um julgamento, ainda distante dos ensinamentos do Mestre na teoria, mas próximo da realidade terrena. Amor ao próximo significa ocultar todos os defeitos de outrem, perdoando tudo e fazendo com que eles o amem sobre todas as coisas. É se santificar em prol de uma humanidade mais justa e harmoniosa.
Isso Luderov estava colocando em prática. Suas ideias estavam voltadas para o povo que vivia próximo dos túneis, que tinha acesso a tudo, menos a sabedoria de Cristo. Fiquemos na segunda parte desta história, que se iniciará em breve tempo, pois o amor não tem tempo, e a justiça divina não deixa nada nas mãos dos devedores. 55. Luderov. O prisioneiro. Naquela pequena cela que levaram Luderov, próximo de Roma, nada mais restava ao nosso personagem a não ser ouvir as acusações e aceitar seu destino que, certamente, seria cruel. Sr. Hunter, o carcereiro, zombava daquele homem já entregue pelo destino que um dia já fora julgador. Nada mais restava, pensava. Por favor, Sr. Hunter, traga água. Já não tenho forças para suplicar o líquido que dá a vida às pessoas. Ora, Sr. Luderov, não será o senhor cheio de magias? Então não me perturbe. Luderov implorou mais uma vez. Traga-me água, já não tenho forças. Ora, seu mágico, não me aborreça e aguarde a vez de trazerem sua comida e a sua água. Não aguento mais, tudo é tão racionado e sem gosto, até o cheiro do que seria alimento é repleto de maus odores. Ora, Sr. Luderov, o que tenho com isso? Cale-se e deixe-me ver as coisas que passam nesta prisão. Hunter saiu em visita a outros prisioneiros, em outras celas. O silêncio era quebrado somente com as portas do calabouço sendo abertas e fechadas. Poucos murmúrios se ouviam, os presos estavam em situação semelhante à de Luderov, quase sem forças para reclamar de algo. Aquela célebre prisão romana construída a mando do Papa, ficava a cerca de 15 quilômetros a norte do centro da capital e era o local em que os divergentes da teoria cristã agonizavam à espera do julgamento, que quase sempre os condenava à morte propriamente dita, já que a maioria não saberia mais o que fazer perante uma pena considerada capital. Outros com menos sorte eram mantidos em cárceres até o momento de partirem desta terra. O sofrimento era o maior castigo, agonizavam minuto a minuto, à espera do seu último suspiro. Luderov chegara àquela cidade e não fora julgado, permanecendo cerca de 2 meses naquela situação, sem sequer ser ouvido por qualquer pessoa. Do que o acusariam, pensava. De defender os pobres para conseguir suas terras e ali sobreviverem. Ter compaixão para com os outros. Essa acusação não era tão grave. De certo aquele tribunal não tinha pena de ninguém, principalmente daquele homem, cujo passado era negado por tudo, não tinha riquezas nem honrarias, um homem simples de aparência ou de costumes. Pelenov e Amantica o visitavam com frequência e elas sempre traziam donativos que conseguiam em vilarejos próximos. Elas próprias já estavam perdendo as esperanças de que Luderov fosse julgado e libertado. Aquelas masmorras eram fétidas e mal iluminadas, ratos eram presenças constantes e outros insetos faziam parte do ambiente. Pouco se podia ver o sol, as pequenas janelas eram feitas com arames cortantes e o barro utilizado na construção era muito frio e nele meus pés gélidos costumavam pisar o dia todo. As roupas eram maltrapilhas e diziam que se fosse a julgamento, logo tratariam de me arrumar roupas limpas e cheirosas para verem que estava em boas condições no cárcere. Tudo era sombrio e cheio de horror. Meus pensamentos divagavam toda hora em direção à tribo que ficara longe. Os meus amigos e irmãos já deveriam estar agasalhados em novos lares. Recebi notícias de que haviam conseguido um punhado de terras, por compaixão de moradores locais e que o Vesúvio tinha parado com suas explosões, mas todos decidiram ficar ali e esperar pelo nosso regresso. Foi com alegria que Pelenova contou-me as notícias. Só que no mundo de cá as coisas iam lentas, até que o Sr. Hunter, numa manhã de primavera, me chamou. Luderov, chegou a tua vez, os emissários do Papa virão te buscar amanhã pela manhã. Então teremos que prepará-lo. Primeiramente um bom banho,
depois uma farta comida e por último faremos tua barba e lixaremos tuas unhas, tudo para que apareças decentemente perante o tribunal. Mas mal posso me aguentar e minhas pernas tremem, respondeu Luderov. Para isso temos um jeito, seguirás com estas muletas improvisadas. Irás impressionar as autoridades e quem sabe terão pena e te libertarão. Ha ha ha, riu o impiedoso carcereiro. Tragam mais pão e mais sopa, este homem tem que estar pronto pela manhã, avisou o carcereiro. Durante a noite mal se ouvia a respiração de Luderov. Ele ainda estava vivo, mas seus pensamentos faziam-no viajar por toda a situação porque passava até ali. Nenhuma ordem fora dada a respeito de novas visitas. Luderov não teve a chance de informar Pelenova que iria a julgamento na manhã seguinte. Ele só tinha o pensamento voltado ao possível veredito de que seria libertado. Não era possível que todo o clero iria condená-lo à morte, sem ter o mínimo de provas. Enganava-se, pois não conhecia os métodos de julgamento da pequena corte. E para que julgasse todas as evidências já traziam o veredito. Aquele pobre homem, vindo das montanhas e que, de túnel em túnel, trouxera a paz para seu povo, mas traía a Santa Igreja com suas mágicas e desavenças com seu grupo de primitivos, não tardaria a ser mandado para longe da sua vida. Era uma questão de tempo. 56. O começo do julgamento. Já passava das 11 da manhã quando Luderov finalmente atravessou o corredor da pequena prisão. Ele foi levado numa carruagem guarnecida por soldados com destino a uma pequena basílica, localizada próximo ao rio que cortava Roma. Todos os presos acusados de heresia pela Santa Igreja tinham este prédio como destino certo de julgamento e não fora diferente com Luderov, que estava sendo guardado pelo grupo de inquisidores, entre eles o padre de seu vilarejo que trazia muitas informações do que tinha ocorrido nas terras distantes do Vesúvio. Para ele, Luderov não só era portador de um poder sobrenatural, como também tinha poder de transformar um povo primitivo em pessoas capazes de afrontar a Santa Igreja. Sente-se, ordenou o padre. Luderov pôs-se numa pequena banqueta à frente ao júri, composto de 5 pessoas, entre eles o padre Ivanei. Digo o que se sucedeu, ordenou o presidente do clero. Não sei lhe explicar, começou a falar Luderov. Só sei que fui trazido perante os senhores porque deixei um povo faminto ficar próximo da cidade de Prestes. Não sabes do que estás sendo acusado? Não, senhor, não faço a mínima ideia. De heresia e bruxaria, seu mentiroso. Luderov percebeu certo aborrecimento na resposta. Não reconheço tal acusação. Sim, e como você explica aqui, de repente, o tempo mudou enquanto estava sob teste. Não tenho explicação. Você é um bruxo. Onde aprendeu a sua arte, diga. Não sei de que o senhor está falando. Então, diga-me como aquele povo alega que só com você eles não têm doenças. É porque eu oriento como eles podem se cuidar, sem se ferir ou morrer de fome. Não cometa o sacrilégio contra nós, disse rispidamente o padre. Não estou zombando, somente não tenho nenhum tipo de poder. Já chega. Tragam a primeira testemunha. Em seguida, adentrou ao recinto o emissário do Papa. O que o senhor presenciou nos meados da primavera passada. Junto com Pauler, o senhor Benet iniciou seu relato minucioso, acrescido de certa malícia sobre o que ocorrera na praça pública. Então, ele fez uma ventania, assustando-nos, trazendo vento e frio para toda a cidade.